Olá, família querida da Imaculada, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estar mais um dia com vocês aqui nesse dia de sábado, que é um dia que a igreja consagra a Nossa Senhora, e firmes no nosso desafio da Imaculada. Pessoal, antes de eu saudar todo mundo, eu sempre pergunto se o áudio está bom. Isso é importante porque às vezes a bateria aqui dá um pane, acaba, e a gente acaba não sabendo se a bateria ainda está muito boa, porque ela não é tão nova. Então, se vocês puderem me falar aqui, por favor, se está bom aí o áudio, me digam aí, me dê um sim, me confirmem. Tá bom, ótimo, maravilha, o áudio está ótimo. Evangelizar nossa missão. Tudo bem evangelizar nossa missão? De Luciano, Silvana, Daiane Santos, Arcanjo Agostinho, Patrícia, Padre Zeno, pessoal, o Padre Zeno aqui conosco, obrigado pela bênção, Padre, e aos demais também. O som tá baixo? Aqui, pessoal, o Marcos está falando que tá baixo o som. É mesmo? E agora, melhorou? Me fala aí se agora deu uma melhorada o volume. Olha que maravilha, pessoal. Padre Zeno deu uma bênção, evangelizaram nossa missão. Tá certo, então. É que alguns falam que o áudio tá baixo, outros falam assim, tá não. Aí eu não sei como que é, porque como eu não tô conseguindo escutar, eu fico um pouco em dúvida. Tá bom então, pessoal, veja bem. Hoje nós vamos para a segunda aparição que se deu no dia 13 de junho e eu quero meditar um aspecto dessa aparição com vocês. E como eu disse, hoje eu vou ter que ser muito fiel ao horário em virtude de alguns compromissos. Então por isso que eu quero começar aqui e rogando a Nossa Senhora que nos conceda suas graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A Nossa Senhora pediu que os pastorinhos fossem a cada dia 13, no horário do meio-dia, porque ela teria um encontro com eles. Nessa segunda aparição compareceram 50 pessoas, em virtude do que começou a se esparramar. E aí a Nossa Senhora aparece novamente, e dessa vez é que Lúcia que começa o diálogo, né? Vós me ser o que me quer. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, e que rezai o terço todos os dias, e que aprendais a ler. Depois direi o que quero. Bom, pessoal, uma coisa que eu quero mencionar para vocês é que no desafio é importante a gente formar uma família, porque nós queremos seguir o pedido de Nossa Senhora. Nós estamos aqui fazendo essa live, esse desafio para isso. Então, como vocês sabem, a Nossa Senhora ela mencionou diversas vezes nas aparições o pedido da reza do terço. E o que mais choca em ver a negligência do homem no cumprimento da vontade de Nossa Senhora é que ela pediu a reza do terço para evitar uma guerra. Se os católicos fossem fiéis ao pedido de Nossa Senhora, a guerra não teria acontecido. Mas os católicos não foram fiéis a nem um terço por dia. Isso é de sangrar o coração. O terço é uma oração que ela dura 20 minutos. E aí eu pergunto para qualquer pessoa da Igreja Católica quanto tempo que ela passa por dia na internet, vendo WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, respondendo e-mails e com outras atividades na internet, nas redes sociais. Eu garanto para vocês que a maioria dos católicos passa mais tempo por dia entretido no mundo digital do que fazendo um pedido de Nossa Senhora de Fátima. E o que é o pior? A Nossa Senhora dá remédios. E se a gente não usa, a gente vai acabar colhendo, né, os frutos malignos da doença. Então, quer dizer, Nossa Senhora pediu a reza do Santo Terço para evitar a guerra. E não foi feito isso.
Às vezes você está vivendo uma guerra dentro da sua casa, uma guerra no seu casamento, uma guerra na sua família. Isso poderia ser evitado. O Padre Pio dizia, se Nossa Senhora pede de maneira tão insistente o terço, não significa que é de suma importância, entendeu? E aí o Padre Pio, quando uma filha espiritual foi dizer para ele, Padre Pio, como o senhor consegue rezar tantos terços assim? E a resposta do Padre Pio foi, como você consegue não rezá-los? E aqueles que são devotos do Padre Pio sabem muito bem que um dia uma pessoa perguntou ao Padre Pio, quantos terços que você reza por dia? E o Padre Pio mencionou, eu não posso mentir, eu rezo até 100 terços por dia. Então, vejam bem, o Padre Pio cumpriu os apelos de Nossa Senhora de Fátima. Ele verdadeiramente cumpriu, e tem até um vídeo de um amigo meu, do senhor Odair Gutierrez, da Associação Regina Fidei, tem aí no YouTube, que ele fez um vídeo assim, Padre Pio, o quarto pastorinho de Fátima. Por quê? Porque ele cumpriu. Ele cumpriu verdadeiramente, um instante só, com maestria, os pedidos de Nossa Senhora de Fátima. Então, nós que estamos aqui nesse desafio, eu acho que é importante a gente colocar como meta o terço diário. Mas não só para o desafio, levar isso para a vida, porque a Nossa Senhora ela não pediu para fazer o terço no desafio, mas ela pediu todos os dias. Lúcia pediu a Nossa Senhora a cura de um doente. Se converter, curará-se durante esse ano ainda. Então você pode ver, a cura, muitas vezes, está associada à conversão. E às vezes uma determinada doença pode ser um castigo por um determinado pecado. Um padre amigo meu, o padre Eugênio Maria La Barbera Pirovano, ele tem um dom de milagres, e um dia foi uma mulher que estava participando na missa dele e estava com uma criança no colo que tinha síndrome de Down. E aí ocorreu que o padre Eugênio foi e disse algo no ouvido daquela mulher, no qual ela começou a chorar muito. E aí depois ele perguntou aos monges se eles gostariam de saber o porquê que aquela mulher chorou tanto depois que o padre disse aquilo no ouvido dela. E aí os monges disseram, bom, se o senhor quiser partilhar conosco. E aí o padre disse que Jesus mandou dizer àquela mulher que aquele filho que ela tinha com síndrome de Down era fruto dos 6 abortos que ela tinha cometido. Né? Então, quer dizer, a gente sabe muito bem, e eu já citei algumas vezes essa página da Bíblia, Gálatas 6,7. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, muitas vezes as pessoas estão enfermas e é o salário do pecado. Nossa Senhora disse aqui com muita clareza, se converter, curar-se-á durante o ano. Né? Tem tantas coisas, irmão, que o pecado traz de desgraça para a nossa vida, eu ainda vou falar isso daqui nessas lives. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Aí a Nossa Senhora disse, sim, a Jacinto Francisco levá-lo-eis em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Então aconteceu de maneira muito concreta as previsões de Nossa Senhora de Fátima. Jacinto e Francisco morreram, e Lúcia ficou durante anos para propagar no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Aí ela diz, Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Então você vê que interessante, é Jesus que quer nos usar para fazer Nossa Senhora conhecida e amada. Não é muito maravilhoso obedecer a Nosso Senhor Jesus Cristo? Se ele pede para Lúcia para fazer Nossa Senhora conhecida e amada, você acha que Jesus queria que somente no mundo inteiro uma pessoa, somente Lúcia, fizesse Nossa Senhora conhecida e amada? Não, o Padre Pio também fez isso, São João Eudes também fez isso, o São Maximiliano Kolbe também fez isso, o Santo Afonso Maria de Ligório fez isso, eu estou fazendo isso daqui agora para vocês. Né? Eu estou querendo aqui ser sinal da consagração a Nossa Senhora para você, eu estou querendo servir como um instrumento de Jesus Cristo para fazer com que você seja mais amante da Santíssima Virgem Maria. E o nosso desejo é que você também aprenda a amar mais Nossa Senhora e repetir a frase do Padre Pio, fazer com que Nossa Senhora seja conhecida e amada. Então, aqui, ó, nosso Senhor queria isso de Lúcia, e eu garanto que Ele também tem esse desejo por cada um de nós. Aqueles que acompanham o meu apostolado sabem, meus irmãos, eu estou 15 anos batalhando para isso. E eu vou te dizer uma coisa, vale a pena. Quantos frutos que nós não temos visto? Eu fiz uma pregação sobre Nossa Senhora e ela ficou gravada num DVD. E aí um rapaz escutou,
Ele morava no Paraná, ele era assaltante, ele escalava parede de hotel por fora, arrombava cofre para roubar joias, vendia drogas, era um cara de uma vida criminosa. Ele escutou aquela pregação sobre Nossa Senhora, ficou altamente tocado, se converteu, mudou de vida, abandonou o crime, e ele pegou um trecho da pregação de Nossa Senhora, digitalizou numa folha de papel, mandou numa copiadora, numa Xerox, e começou a distribuir esta pregação por baixo da porta das casas na região onde ele morava. E aí eu pergunto para você, não vale a pena fazer Nossa Senhora ser conhecida e amada? Eu estava pregando em São José dos Campos, um evento sobre Nossa Senhora. No final da pregação, chega um protestante com uma carteirinha de membro da Assembleia de Deus e diz: Anderson, eu estou renunciando o protestantismo e retornando para a Igreja Católica, porque nesta pregação eu aprendi a amar mais Nossa Senhora. Eu poderia comunicar para vocês quantos testemunhos. Vale a pena fazer Nossa Senhora ser mais amada. Jesus pediu para isso, para Lúcia, e pede para cada um de nós: ó, Jesus quer servir de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem abraçar, prometa a salvação, e serão queridas por Deus estas almas como flores postas por mim a adornar o seu trono. Então veja bem, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Se eu perguntar para você em que consiste a devoção ao Imaculado Coração de Maria, eu não sei o que você poderia estar respondendo. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que nós devemos prestar culto a Nossa Senhora sim. Eu quero trazer sempre para você algum tipo de conhecimento que pode agregar, né? A própria natureza nos ensina, quem vai escrever isso daqui é Terrein. A própria natureza nos ensina que devemos prestar homenagem, respeito e reverência aos seres racionais dotados de alguma excelência. Então, quanto amor que a gente não presta como reverência a pessoa de autoridades da igreja, como sacerdotes, um diácono, um religioso, ao Papa, alguma autoridade, né? Sei lá, um bombeiro, um médico, né? Alguma autoridade, um respeito que nós temos por um juiz diante de um tribunal, um monarca, um rei. E aí ele vai dizer assim, ó: mesmo na ordem natural, respeito reverente aos seres naturais dotados de alguma excelência, mesmo na ordem natural, e não havia de ter direito às minhas homenagens à Mãe de Deus, à Rainha do mundo, um abismo insondável onde transbordam as perfeições da natureza, da graça e da glória, a mais elevada, a mais perfeita das criaturas de Deus, a obra-prima de suas mãos, aquela diante de quem desmaia toda a grandeza que não seja Deus? É mister fechar voluntariamente os olhos, como fazem os protestantes, para não ver e confessar os títulos da bem-aventurada Virgem Maria, ao culto dos anjos e dos homens, isso é, de todas as criaturas. Meu irmão, como nós devemos amar Nossa Senhora? Simplesmente por ela ter a dignidade de ser mãe de Deus. É extremamente excelso e elevado o que Nossa Senhora deve receber de cada um de nós. Só que uma das coisas que eu já me questionei muito é que, como eu não tinha feito nenhum estudo, porque eu estava com muita dificuldade em encontrar algum livro que falasse sobre isso, como que é o culto desse coração? É o culto a uma pessoa? É o coração de carne? É o interior? É o coração espiritual? O que significa cultuar o coração de alguém? Né? Essas expressões se usam normalmente. Nossa, São Francisco Xavier era um grande coração. Nossa, o coração do Manuel é gigantesco. Nossa, que coração imenso que tem a Dona Carmen. Mas o que significa o coração de Nossa Senhora? O que é ter devoção ao Imaculado Coração de Maria? O que significa o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração? O que todos os católicos devem honrar quando olham para o coração de Nossa Senhora? Você está vendo aqui atrás de mim? Tem um quadro. E ele para fora tem um coração pegando fogo, coroado de espinhos. Como que eu faço devoção a esse coração? O que eu devo amar nesse coração? O que eu devo admirar nesse coração? E aqui eu tenho uma palavra da igreja. Quanto ao objeto formal, explicam as atas da Sagrada Congregação dos Citos, no pontificado de Pio IX,
que, tratando do Santíssimo e Imaculado Coração de Maria, se deve advertir especialmente que o seu culto, depois de repetidas e graves discussões havidas sobre esse assunto, então você imagina que dentro da Santa Igreja foi tendo diversas discussões para se chegar a um resultado, com toda a prudência da Igreja. Então, quer dizer, sobre esse assunto foi aprovado pela Santa Sé Apostólica, porque por esse título, coração, se designa o seu imenso amor para com Deus e o seu efusivo amor para os homens. Então, o que eu devo admirar no coração de Nossa Senhora? O seu grande amor para com Deus. Será que nós conseguiríamos entender a imensidão do amor que Nossa Senhora tem por Deus? Bom, eu quero começar a citar para você uma frase de um ilustre pregador francês chamado Jacques Bossuet, que ele dizia que nem os anjos do céu conseguiriam explicar para nós, escuta isso daqui, o amor que Nossa Senhora tem por Deus. Agora, o Jacques Bossuet ele vai dizer que nem os anjos conseguiriam explicar isso. Agora, escuta o que eu vou te falar para você entrar nesta meditação profunda. Santo Tomás de Aquino, ele vai nos dizer que o menor anjo da corte celeste, ele é mais inteligente que todos os homens que pisaram na Terra, desde Adão até o último homem. Então você compara na face da Terra todos os cientistas, os descobridores, os intelectuais, os santos da Igreja Católica que tiveram uma inteligência extremamente iluminada, principalmente os doutores. Aí você coloca junto o Santo Tomás de Aquino, você coloca Santo Agostinho, você vai colocando os grandes santos da Igreja. E aí você pensa que todos esses homens juntos, todos esses santos juntos, eles não são inteligentes a ponto de se igualar ao menor anjo de Deus. E o Padre Pio, quando falou acerca da questão, dizendo que se os demônios que tiveram uma queda dos anjos, né, como foi a queda dos anjos, se unissem todos juntos, eles não conseguiriam explicar juntos, não, todos eles juntos, eles tampariam o sol. Agora, a quantidade de anjos é muito maior. Então você imagina a quantidade de anjos todos juntos tentando explicar o amor que Nossa Senhora tinha por Deus, eles não conseguindo. Você tem noção da elevação disso? Você tem noção da grandiosidade disso? Como é difícil compreender esse amor? Como é difícil compreender esse amor. E os anjos não conseguiram explicar, os santos não conseguiram explicar o que tinha dentro desse coração imaculado. Que chama que era essa, que fogo que era essa, que poder que era esse, que intensidade que era esse. Aí o mesmo Ricardo de São Vítor vai dizer que os serafins tinham que descer do céu para aprender a amar a Deus no Imaculado Coração de Maria. Ora, meu irmão, minha irmã, isso é algo assim extremamente sobrenatural. É muito amor no coração de Nossa Senhora. Aí eu fico imaginando aquele fato da vida extraordinária do Padre Pio, que um dia, enquanto ele adorava o Santíssimo Sacramento, ele fica enfermo. E aí o Padre Pio é levado para a enfermaria, em virtude da sua febre, e começam a medir a febre dele. E aí a febre do Padre Pio, ela cresce tanto, ela aumenta tanto, que ela chega a dar 56 graus de febre. E aí um enfermeiro olha para o outro, não compreende aquilo que estava acontecendo com o Padre Pio, né? E aí o que acontece? Eles não conseguem dar o diagnóstico, mas a mística católica chega e dá o diagnóstico. O Padre Pio estava com a febre, com 56 graus. Febre que o corpo humano não aguentaria. A febre dele foi tão alta que um termômetro do Padre Pio estourou. E aí eles diagnosticam que aquela enfermidade do Padre Pio, a mística católica chega a esse diagnóstico, é que ele estava enfermo de amor por Deus. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, mas que magnânimo, que coração inflamado que era esse do Padre Pio de amor por Deus. E aí eu fico imaginando, o que é o coração do Padre Pio de amor por Deus, perto do coração de Nossa Senhora.
O quanto ela o amou, o quanto ela o adorou. Você imagina o que Nossa Senhora viveu com o nosso Senhor Jesus Cristo, o quando ela estava grávida. Eu lembro que aqui na minha família a gente viveu um momento de amor intenso com a Maria Clara. Né? Às vezes eu estava lá estudando na mesa e a Thaís passava grávida com aquela barriga linda, eu chegava a minha face na barriga da minha esposa, amava a Maria Clara e amava o Gabriel e chorava e desejava, e era um momento de elevação de amor, era um momento de graça. Eu via minha esposa fazendo carinho na barriga e chamando com nomes belos e tratando com amor e rezando. Agora você imagina o que Nossa Senhora viveu nesse amor por Jesus, por Deus, na sua gravidez, enquanto ela sabia que dentro dela estava o Redentor da humanidade, o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que deve ser adorado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aqueles que são devotos de Nossa Senhora devem buscar, pedir à Santíssima Virgem Maria que nos dê a graça de poder amar a Deus com o coração inflamado, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de adoração. E é justamente nessa incapacidade que, quando a gente olha para a nossa pequenez, que a gente fala assim: eu não consigo te amar, Jesus. Eu não consigo te adorar da maneira que você deve. Como é difícil me emendar dos meus defeitos, abandonar os meus pecados. E aí a gente tem que chegar para Nossa Senhora e falar: doce coração de Maria, seja a minha salvação. Doce coração de Maria, seja o meu refúgio. Ajudai-me, a Mãe Santíssima, a amar a Jesus. Vamos fazer uma oração agora. Vai olhando ali para o Imaculado Coração de Maria que estaria atrás, ó. Santíssima Virgem Maria, junto com os meus irmãos aqui agora, olhando, amando e venerando o seu puríssimo coração. Concedei-nos a sua graça, ó Mãe Santíssima, de fazer-nos adoradores do seu Filho Jesus, da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos fracos, Mãe, impotentes. Quantas vezes o defeito nos domina, quantas vezes nós fazemos bons propósitos e muitas vezes não conseguimos cumpri-lo. Como é difícil, Mãe, às vezes abandonar determinado pecado. E às vezes a gente se encontra em situação de desespero, de tanta luta espiritual. Como é difícil amar a Deus. Como é difícil amar a Deus. Mas aí tem o refúgio que é o seu coração, Mãe. Foi no seu coração que os santos aprenderam a amar. Que bonito, Mãe. Quando Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque: eis que eu te confiei ao coração da minha mãe, para que ela te forme segundo os meus desígnios. Confia-nos, Imaculada. Confia no Jesus, ao coração da sua mãe, e forme-nos para o desígnio de amor, para a missão que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor Jesus. Afastai de nós os demônios infernais, pelo poder do seu sangue. Dê um comando de autoridade às falanges infernais, que percam força diante de nós, e coloque-nos no coração da sua Mãe Santíssima, nesse fulgor de amor, nessa caridade intensa, nessa fornalha ardente, para que no coração da sua mãe nós aprendamos a amar o seu coração, Jesus. Falando em amar o coração de Jesus, vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, irmãos. Anderson Reis Oficial, que nós vamos colocar conteúdo diário para vocês no mês de junho sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E a segunda parte que o Papa vai dizer é que é um efusivo amor ao Deus e aos homens. Eu queria dizer para vocês que a Nossa Senhora tem um efusivo amor por você. Eu queria trazer alguma parte dessa leitura aqui, que é o amor que Nossa Senhora também tem por cada um de nós, que eu achei muito bonito o que eu li aqui hoje e eu queria compartilhar com vocês. Ó. Para isto, encontrou Maria a graça junto do Senhor, como vai dizer lá no Evangelho de São Lucas 1,30. Comentando esta passagem, escreveu o cardeal Hugo: Maria não achou graça para si, porque estava cheia dela desde o princípio, desde o primeiro instante. Então, para quem achou? Achou-a para os pecadores que a tinham perdido. Corram, pois, a Maria os pecadores que perderam a graça, porque em seu poder a acharão certamente, e digam-no:
e diga-lhe: Senhora, a coisa achada deve se restituir a quem a perdeu. Aquela graça que vós achastes não é vossa, porque nunca a perdeste. É nossa, porque a perdemos, por isso nola deveis restituir. Ô irmão, que palavras tão consoladoras que o cardeal Hugo explicou. Como é linda a nossa Santa Igreja Católica, né? Aqui a gente continua. Vai ter com esta mãe de misericórdia e mostra-lhes as chagas que na alma te fizeram teus pecados, insinua São Bernardino de Sena. Ela não deixará de rogar ao seu filho que te perdoe por aquele leite que lhe deu. E o filho que tanto a ama, atendê-la-á com toda certeza. E Santo Afonso continua: nenhum pecador deve temer que Maria o desatenda ao recorrer à sua piedade. Não, pois ela é mãe de misericórdia e como tal deseja salvar os mais miseráveis. E lembra o mesmo autor que certa vez viu Santa Gertrudes, Maria Santíssima, com o manto aberto, debaixo dos quais estavam refugiados muitas feras, leões, ursos, tigres. Viu também como a Santíssima Virgem não só não os afastava, mas com grande piedade os acolhia e afagava. Com isto, entendeu a santa que ainda os pecadores mais perdidos, quando recorrem a Maria, não são expulsos, mas antes bem aceitos e salvos da morte eterna. Entremos, pois, nesta arca, refugiamo-nos sobre o manto de Maria. Sem dúvida, ele não nos repelirá, mas seguramente nos salvará. A parte que eu achei mais bonita aqui, irmão, a Santíssima Virgem não só os afastava, mas com grande piedade os acolhia e afagava. Então é isso que a gente tem que acreditar, nesse amor de Nossa Senhora que nos afaga, que nos acolhe. Muitas vezes a gente acaba caindo em pecado, o demônio coloca tentação, desânimo, mas mais uma vez aconteceu isso. Mais uma vez você caiu e você não vai mais conseguir viver a vida da graça, você só confessa e você não muda de vida, você não percebe que você nunca vai conseguir abandonar essa treva que está permeando a sua vida, já que você não está conseguindo continuar a viver a vida da graça, vai para o mundo, cai no pecado direto, vai para a impureza, vai para a mentira, entendeu? Tem uma pessoa que está falando aqui que a live tem que ser marcada em horário fixo, todos os dias às 15 horas da tarde. Se você entrar aqui, você vai ver essas lives, irmão. Então, o que acontece? Às vezes tenta vir um desânimo. E aí a gente acaba não sabendo que a Nossa Senhora ela tem um amor tão profundo por nós, que tem uma história tão bonita de Santa Gema Galgani, que ela estava intercedendo por um maçom empedernido. E aí chegou num determinado momento que Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim para ela: Gema, eu não vou converter este pecador, porque ele já abusou muito das minhas graças, ele tem um coração muito duro. E Santa Gema estava assim inflamada, querendo a conversão deste pecador. Eu só não estou podendo falar muito inflamado, porque a minha filha está dormindo aqui do lado, então por isso que eu estou mais brando. É a Santa Gema que queria muito a conversão daquele pecador. E que Nosso Senhor Jesus Cristo disse a ela: não, Gema, eu não vou converter o coração desse homem porque ele é muito duro. Santa Gema diz: a mim, que sou uma grande pecadora, tu podes negar a conversão deste homem. Mas tu negarás a sua mãe? Eu peço a conversão deste pobre pecador pelo Imaculado Coração. No dia seguinte, aquele homem estava no confessionário, retornando para a Santa Igreja Católica e pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Você que está aí assistindo agora, não sai por nada. Não sai por nada, porque eu quero rezar com você. Você que está me escutando agora, você está tendo alguma luta com o pecado? Você está tendo alguma dificuldade para vencer alguma debilidade? Você está tendo alguma dificuldade de abandonar alguma área da sua vida que você não consegue modificar? Vamos fazer uma oração aqui agora. Por você, pela vida de quem você ama. Tem as pessoas que estão escrevendo: meu esposo, minha família. Tem tantas pessoas com necessidades. Então, como eu disse para vocês que hoje eu vou ter que ser restrito no horário, eu quero dizer para você que eu quero rezar junto contigo e pedir misericórdia para Nossa Senhora.
Então, se você quiser depois acompanhar mais uma vez esse conteúdo, ele fica gravado nos stories. Agora tem as histórias, como que se chama, né? Então você pode ir lá ver novamente esta pregação e anotar alguma coisa, ver algum ensinamento. Mas vamos lá, rezar aqui agora. Santíssima Virgem Imaculada, obrigado pelo dom do seu coração imaculado. E obrigado também, Mãe, pelo amor que tendes por cada um de nós, Mãe. Que bonito, que consolador é ver tantas histórias em que o seu coração imaculado, cheio de misericórdia, veio para cada um de nós. Mãe, nos acolhe, Mãe. Conceda-nos a graça da confiança em Deus, de acreditar na misericórdia de Deus, de não desistir da luta, de ser perseverante, da oração cotidiana, Mãe. Nós precisamos cesar, nós precisamos fazer penitência, nós precisamos cumprir os apelos que a Senhora pediu em 1917 aos 3 pastorinhos. Nos acolhe, Mãe, no seu imaculado coração, nos ensine a vencer o pecado, nos ensine a deixar as práticas abomináveis, aquilo que ofende a Deus. Nos coloque, Mãe, um amor pelo sacramento da confissão, mas também nos ensine, Mãe, a fazer uma confissão contrita, arrependido, verdadeiramente com o propósito de mudar de vida. Nos ensina, Mãe, o caminho do amor, o caminho da oração. Nós queremos buscar as práticas de piedade, as práticas espirituais da vida cristã, para marcar a nossa vida pela perseverança no amor, pela perseverança na graça, pela perseverança nas boas obras. Ensina-nos, Mãe, a vivermos como viveu os pastorinhos de Fátima, querendo buscar as coisas do alto, renunciando aos bens passageiros, querendo abraçar a cruz e não ficar escravo dos prazeres desta vida, Mãe. Nós te pedimos, ó Imaculada, tende misericórdia de nós e acolha-nos no seu coração imaculado, na fornalha de amor, para que possamos viver o grande mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e uma devoção filial ao seu coração. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse para vocês, hoje a gente vai ter que terminar bem cedo a live. Amanhã a gente vai falar sobre a terceira aparição, que é a visão do inferno, né? Hoje foi o dia que menos teve pessoas na live. Eu não sei se é por causa que era sábado, eu não sei qual foi o motivo, mas a gente está continuando aqui. Todos os dias teve pico de 170 pessoas. Hoje a gente bateu 100. Não sei se é porque é final de semana, as pessoas querem passear, querem fazer outras coisas. Mas a gente continua aqui, irmãos. Começamos por Deus, iremos terminar por Deus. Então amanhã, se vocês puderem, o meu grande amigo vai participar dessa live comigo, o Hélio. Ele me convidou para fazer uma live com ele na segunda-feira. Eu não pude fazer, né, porque eu vou estar lá em Goiânia, pregando todos os dias. Eu vou fazer uma semana inteira de missões lá em Goiânia. Então eu falei, bom, André, você que falou sempre pega no final, você consegue acessar ela inteira, porque ela vai estar nos stories, tá, querido? Então, como o Hélio me convidou e eu não vou poder estar junto com ele na segunda-feira, eu convidei ele para estar amanhã junto conosco. Então a gente vai falar sobre a visão do inferno. Se você quiser estar junto conosco, mais uma vez, você é convidado e você pode estar também convidando seus amigos. A Josiane Moraes perguntou aonde? Desculpa, não é em Goiânia, querida, é do lado, é em Aparecida de Goiânia, na paróquia Santa Terezinha, do Padre Luiz, tá? A gente vai estar lá durante uma semana. Meus queridos irmãos e irmãs, fica um forte abraço para cada um de vocês, que o coração de Nossa Senhora seja o seu refúgio. Salve Maria e viva Nossa Senhora de Fátima!